Bem-vindo ao Conversando com o GO, um podcast da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Paraná. Aqui você ficará por dentro das atualizações científicas da SOGIPA. Bom dia a todos. Eu falo aqui do Complexo Hospital de Clínicas, da sala da chefia do departamento. Meu nome é Denis José Nascimento, eu sou médico, ginecologista obstetra, professor associado do Departamento de Tocoginecologia da Universidade Federal do Paraná. E neste podcast nós vamos trabalhar o tema de violência sexual e como proceder para a realização dos abortamentos previstos em lei no contexto do inciso 2 do Código Penal, artigo 128, que seria a realização do abortamento legal em mulheres vítimas de violência sexual. Nós contamos com o nosso professor aposentado do Departamento de Tocoginecologia, professor Rosíris Pereira de Andrade, professor titular de Reprodução Humana e também professor emérito do nosso departamento, que vai abordar este tema junto comigo, respondendo a determinados questionamentos. É importante que nós façamos uma breve introdução, dizendo que no Hospital de Clínicas, nesse complexo do Hospital de Clínicas, o professor Rosíris foi o idealizador da assistência às mulheres vítimas de violência sexual, que teve também a minha participação em relação a todo decorrer do tempo nessa assistência. É um hospital caracterizado como referenciado pelo Sistema Único de Saúde para a assistência a essas mulheres que são, infelizmente, vítimas do crime de estupro e acabam engravidando após a ocorrência deste crime. Neste podcast, então, como dito, nós vamos fazer perguntas ao professor Rosíris, que também é presidente da Comissão Nacional Especializada da FEBRASGO, que é a Associação das Especialidades de Ginecologia e Obstetrícia, a nossa FEBRASGO, a quem ele já labuta há algum tempo nesse contexto. Então, antes de mais nada, muito obrigado, professor Rosíris, pela sua participação, e eu vou fazendo os questionamentos, mas eu gostaria de saber se o senhor gostaria de fazer alguma introdução também. Por favor. Oi, Daniel, eu cumprimento você, cumprimento todos os associados da SOGIPA e todas as pessoas que venham assistir esse vídeo, que é bastante importante no sentido de informação às pessoas a respeito da violência sexual. Nós tivemos, há dias atrás, o resultado de uma pesquisa realizada nacionalmente, que é o Anuário de Segurança Pública, que mostrou que no Brasil acontece um estupro a cada 6 minutos, que acontecem mais de 1.000 feminicídios, mais de 3.000 tentativas de feminicídio, quer dizer, tentativa de assassinar uma mulher pelo fato de ela ser mulher, ou então o feminicídio em si, que é assassinato de uma mulher pelo fato de ela ser mulher. Então, nós estamos num país em que a violência contra as mulheres é muito grande, e nós precisamos, então, discutir com toda a população a esse respeito, no sentido de tentar uma prevenção, que é importante, obviamente, para evitar que isso aconteça, mas também no sentido de atender essa população para evitar danos maiores. Então, isso é fundamental, e é isso que nós vamos discutir aqui. Obrigado, professor Rosíris. Com essa sua pequena introdução, a gente já tem alguns aspectos relativos à minha primeira questão, né, que eu havia colocado aqui, que nós escutamos, lemos e vemos relatos frequentes de violência sexual, tanto na mídia escrita quanto na mídia falada, e principalmente na mídia das plataformas digitais. Essa violência, ela é realmente frequente ou apenas exposição em alguns casos isolados? Isso foi o que o professor acabou de falar, se ele quiser complementar. Também dizendo o que uma mulher que sofreu violência sexual deve fazer e o que ela não deve fazer, professor. Pois é, Denis, eu falei sobre essa pesquisa que resultou nesse dado que é alarmante, né? E é preciso também que lembremos que esses são dados de fatos conhecidos, mas estima-se que a grande maioria das violências sexuais não são relatadas. Então, é muito pior ainda do que nós estamos vendo e assistindo como resultado da pesquisa. Então, há, com certeza, muito mais violência sexual, muito mais estupro. E o que é estupro? Estupro é toda a violência sexual
contra a mulher ou contra um homem, pode ser o homem também, e que tenha por finalidade o prazer sexual do agressor. Então, o estupro não é apenas a relação sexual forçada. Pode ser a relação sexual vaginal, anal, sexo oral forçado, mas, enfim, toda e qualquer forma de coação, de agressão, em que a mulher seja forçada a dar prazer para o agressor. Então, você veja que um estupro a cada 6 minutos é o relatado. Mas nós temos muito mais, com certeza, no Brasil. Lembrando o nosso querido Hospital de Clínicas, nós temos hoje, pelo menos, o atendimento de uma mulher a cada 24 horas que procura o hospital relatando que foi estuprada. Agora, se considerarmos que talvez tenha 10 ou 15 mais casos, então vocês vejam quantos casos acontecem que não vão ao hospital. É inúmero. E fora o Hospital de Clínicas, nós temos outros locais em Curitiba também que fazem esse tipo de atendimento. O que a mulher deve fazer? Então, nós temos 3 situações, eu diria, que para descrever o comportamento das mulheres após a violência sexual. Primeiro, ela procura atendimento. E isso que é o correto. Ela deve procurar o atendimento o mais cedo possível. Onde? Preferencialmente no hospital público. Por isso, o Hospital de Clínicas tem dado exemplo já há muito tempo de atendimento, porque tem médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Precisa ser atendido imediatamente, precisa ser atendida a mulher imediatamente após a violência sexual. Quanto mais cedo, melhor. Primeiras 72 horas não deve ultrapassar. Se for por mais de 72 horas, isso acontece, a gente já não pode fazer tanta prevenção. E então, ou a mulher procura o serviço estando grávida após a ocorrência de uma violência sexual. Aí, geralmente, essas mulheres, elas não foram atendidas imediatamente após a violência sexual. Porque quando se atende imediatamente, a gente faz a prevenção da gravidez com o anticoncepcional de emergência, que é um comprimido chamado levonorgestrel, de 1,5 miligramas. Hoje discute-se também a possibilidade de inserção de um DIU, T de cobre, na mulher, que seria muito mais eficaz. Mas o levonorgestrel por via oral, o anticoncepcional de emergência, antigamente chamado de pílula do dia seguinte, ele é muito eficaz, desde que tomado nas primeiras horas, ou no máximo até 72 horas, talvez 4, 5 dias ainda, tem algum efeito. Então, quanto mais cedo, melhor. O que não fazer? Não procurar socorro. E isso acontece frequentemente. Por isso, tantas mulheres não são atendidas imediatamente. Por quê? É por medo. O agressor, não raramente, fala para a mulher que se ela falar para alguém, ele sabe onde é que os filhos estudam, onde é que o marido estuda, onde é que ela trabalha e vai ser pior para ela. Então, por medo. Mas também por receio de ser mal interpretada. A mulher, não raramente, ela se pergunta o que eu fiz para merecer. E ela pode mesmo se sentir culpada pelo acontecido, o que não é verdade. Ela não pode jamais ser forçada a ter uma relação sexual. Toda relação sexual forçada é estupro. Ela tem que querer a relação sexual. Aí tudo bem. Mas se ela não quis, e a agressão, esse agressor age de maneira violenta, agredindo-a fisicamente, emocionalmente, então muitas vezes as mulheres não procuram socorro. Mas a gente tem que lançar essa ideia de que aconteceu a violência sexual, a mulher tem que se conscientizar que ela é vítima, jamais culpada, e que deve imediatamente procurar um serviço para atendimento. Curitiba, felizmente, nós conseguimos, né, Denis? Isso, um grupo de pessoas, né, desde a década de 1990, nós conseguimos fazer um serviço de atendimento, depois se espraiou para outros hospitais, tem inclusive um hospital que atende criança apenas, né, até 12 anos de idade, o que é importante, que infelizmente também existe agressão sexual contra a criança, então nós temos essa possibilidade. Mas se a mulher estiver num outro local que não tem um hospital público, qualquer profissional de saúde pode dar atenção para ela. Isso é importante que se frise. O que não fazer é não procurar atendimento, não procurar socorro. Perfeito, professor. E esse é um dado realmente preocupante, né? Porque na experiência que nós tivemos enquanto ativos no serviço de violência sexual, era muitos casos da paciente não procurar o serviço imediatamente após ou até 72 horas após, e depois elas ficavam à própria sorte delas, sabiam da gravidez 2, 3 meses depois, e aí é que acabavam procurando o serviço de violência sexual, aí com a intenção de fazer o aborto legal. Então, o que ela não deve fazer é não procurar o serviço imediatamente, né, professora? Isso mesmo. O ideal seria que ela procurasse o mais breve possível. Mas ela procurou o serviço, felizmente veio, e nessa consulta, como que ela deve ser acolhida, professor? Como é que deve ser? Porque a gente também tem que levar em consideração que nós temos que ter uma equipe muito bem treinada e capacitada para fazer a assistência dessa mulher, né? Porque ela sofre a violência sexual e eu tenho que ter uma equipe que seja muito bem preparada para assisti-la.
Quais são as situações que você poderia nos informar a respeito de como deve ser essa consulta? Como deve ser a abordagem em termos de exames de laboratório e eventuais medicamentos que possam ser utilizados? Vamos começar, então, primeiro, professor, com como deve ser esse acolhimento, como é que deve ser essa equipe? Por favor. Pois é, Denis, esse é um aspecto realmente fundamental, e nós sempre nos preocupamos com isso, todos nós, e as pessoas foram treinadas e capacitadas para atendimento. Tanto é que nós temos um curso anual, que nós damos aula, eu, você e mais outros profissionais, todos os profissionais fazem atendimento, um curso que é destinado aos residentes que estão iniciando a residência, os R1. Por quê? Porque nem sempre as escolas de medicina têm falado o suficiente sobre violência sexual, sobre como atender. Então, nesse curso, que é um curso que dura 8 horas, nós orientamos os nossos residentes sobre como fazer o atendimento de mulheres que procuram serviço com queixa de violência sexual. Também nós temos, além dos nossos residentes R1 de ginecologia e obstetrícia, hoje nós temos residentes multiprofissionais, que têm participado, e aí nós temos psicólogos, temos assistentes sociais, enfermeiros, que todos são fundamentais. É uma equipe que atende. Nós conseguimos no Hospital de Clínicas uma equipe que trabalha conjuntamente. Todos têm papel bem definido nesse atendimento. E o que nós falamos como atendimento específico para vítimas de violência sexual? Primeiro, essa mulher que chega ao hospital, a gente tem que entender que ela está profundamente traumatizada do ponto de vista emocional e, às vezes, também físico. Ela precisa de atendimento imediato. Ela não pode ficar esperando numa fila. Então, ela tem que ser dirigida o mais cedo possível para uma sala específica e lá, se ela não puder ser atendida agora, porque ela está no serviço de emergência, então, muitas vezes, tem outros aspectos de risco de vida, risco de morte, né? De muitas mulheres, como nós temos lá, o atendimento, principalmente de obstetrícia, né, com risco, com gestantes de alto risco. Então, ela tem que ficar numa sala e põe uma pessoa que converse com ela. Obviamente, é preferível uma mulher. Ou então, se tiver um homem atendendo, põe uma mulher que fique junto. E deixa a mulher se queixar, a mulher que conta a história. Ela, nessa sala, vai se sentir muito mais protegida. Não tem que perguntar o que você estava fazendo lá, por que você foi sozinha, por que não foi com alguém, por que aceitou a carona. Por quê? A mulher não tem que responder a esses quesitos. Nós temos que lembrar que as mulheres têm os mesmos direitos dos homens de ir e vir para onde querem, para onde quiserem, sem prestar contas a ninguém. É claro que existe um risco, existe, a gente sabe que existe. Então, esse é o primeiro aspecto. Depois, é sempre obrigatória, por lei, por norma nacional, o preenchimento de uma ficha que não vai identificar a mulher, mas vai prestar informações que são importantes para o serviço público municipal, estadual e nacional, em que vai se fazer uma série de questões que a mulher já vai contando, para que depois você tenha dados suficientes para análise e, eventualmente, que governos possam tomar alguma atitude preventiva. Por exemplo, se as violências acontecem geralmente no mesmo lugar, se existe alguma coisa que possa ser identificado o agressor. Enfim, isso é importante. A história clínica é fundamental. Nós temos que ter conhecimento do que aconteceu. A possibilidade da mulher engravidar é diferente, de acordo com o tipo de agressão sexual que ela teve. Se a mulher estiver usando um anticoncepcional, ela não tem risco de engravidar, mas mesmo assim, muitas mulheres desejarão utilizar um anticoncepcional de emergência, por temor. E tudo bem, ela pode utilizar. É o único comprimido do levonorgestrel, 1,5 miligramas. Além disso, ela vai fazer uso de medicamentos que vão prevenir a instalação de infecções sexualmente transmissíveis, inclusive o vírus da AIDS, que é fundamental. Se a gente não sabe quem é o agressor, e geralmente no nosso atendimento nós não sabemos quem é, então é importante que se faça a prevenção. Só que nós temos que novamente insistir, essa prevenção funciona quanto mais cedo a mulher chegar ao hospital. Primeiras 6 horas, melhor ainda. Vai tomar um medicamento durante quase um mês e vai fazer a prevenção. E nós temos no Hospital de Clínicas um médico ou médica infectologista que vai fazer o segmento. Posterior do atendimento, primeiro, vai fazer o segmento dessas mulheres. Além de prevenção contra a gravidez, contra a AIDS, nós podemos e fazemos prevenção contra várias outras infecções, como pelo gonococo, pelo tricomonas vaginalis. Então, a própria sífilis também se faz medicamento para prevenção. E, importante, o hospital, ele tem os medicamentos. Os medicamentos são oferecidos no próprio serviço, no próprio atendimento, e é dado à mulher, é gratuito. O Estado responsabilizou-se por isso e oferece o medicamento gratuitamente.
Professor Rosíris, e a mulher retorne uma semana, um mês, pelo menos nos primeiros 6 meses. Sim, então, essa mulher, professor Rosíris, essa mulher que sofreu a violência e procurou o serviço dentro dessas primeiras 6 a 12 horas, quais os exames que devem ser feitos? Porque, na realidade, eu estou dentro de uma situação que acabou de ocorrer. Então, e a janela imunológica, até que haja a positividade, a reatividade de algum tipo de exame de infecção de transmissão sexual, não vai acontecer agora, nesse momento. Então, quais os exames que deveriam ser realizados, efetivados, nesse momento da assistência? Com certeza, Denis. Esse é um outro aspecto também fundamental. Eu falei sobre medicamentos que vão prevenir infecções, e previne. Tem resultados já científicos mostrando isso. No entanto, quando a mulher chega, a gente tem que ver se ela já não tem alguma doença. Ela pode ter, para depois não ser responsabilizado, ou pelo menos não pensar que tinha sido do estupro. Ela pode ter uma gonococcía, gonococo, ela pode ter sífilis. Não perguntamos para ela. A gente faz os exames. Então, faz esses exames tanto para AIDS, para gonococo, para sífilis, enfim, para todas aquelas doenças que a gente tem condições de prevenir. E também hepatite, que é outra doença que pode ser sexualmente transmissível, que a gente também faz a dosagem. Sim, são várias doenças que são sexualmente transmissíveis, que são pesquisadas no início, quando a mulher chega, mas que, ao mesmo tempo, são medicadas de maneira preventiva. Porque aquilo que você falou, a janela imunológica, a mulher não vai pegar agora a AIDS do indivíduo, que acabou de ter relação com ela, mas pode levar algum tempo. Então, tem que fazer o teste e fazer já tratamento preventivo. Perfeito, professor. E você havia falado sobre a importância da avaliação na primeira atividade de anamnese que nós fazemos, porque não é infrequente você fazer uma relação entre o dia do crime e a idade gestacional dessa mulher. Porque, eventualmente, ela pode ter tido uma relação sexual com seu companheiro habitual, programando até mesmo uma gestação, e, de repente, ela sofre o crime de estupro. Como trabalhar com essa situação muito complicada nesse sentido? Esse, Denis, nós sabemos bem, né? Você sabe, eu sei, que é mais um fator que faz com que devia fazer com que as mulheres procurassem atendimento o mais precocemente possível. Porque se ela chega no hospital, agora, porque ela sofreu a violência sexual, também vai ser feito um teste de gravidez. Nem se pergunta para ela se ela está grávida ou não. Faz-se o teste de gravidez. E esse teste pode dar positivo. Se der positivo, não é do agressor da gravidez. Não foi ele que engravidou a mulher. É uma gravidez que já existia. Agora, imaginemos que essa mulher só vai saber que está grávida daqui a um mês. O que vai passar pela cabeça da coitada da mulher? Engravidou da violência sexual. Mas ela podia estar querendo engravidar e ainda não sabe. E ainda não sabe que está grávida. Então, é fundamental, mais uma razão para as mulheres procurarem atendimento o mais cedo possível. É fundamental que ela procure atendimento cedo e também se faz um teste de gravidez. Posteriormente, que é a terceira situação que pode acontecer. Primeiro, a mulher procura atendimento logo após a violência sexual, nas primeiras 72 horas. Segundo, quando ela procura após 72 horas, que já diminui a possibilidade de fazer alguma prevenção. E terceiro é quando a mulher foi violentada, não procurou atendimento e um mês depois ela se encontra grávida. O que fazer? Se ela se encontra grávida, a gente tem que lembrar que ela tem direito ao aborto e é previsto em lei. O serviço público tem que oferecer o aborto previsto em lei a todas as mulheres que referiram ter engravidado graças à violência sexual. Então, professor, e o boletim de ocorrência? Precisa fazer um boletim de ocorrência policial para ela ter direito a fazer o aborto legal? Isso também é outro ponto importante, né, deles? Infelizmente, no Brasil, a gente ainda vê, até profissionais da justiça e mesmo da saúde, que dizem que a mulher tem que fazer um boletim de ocorrência para ser atendida. Isso não é verdade. Não precisa boletim de ocorrência para atendimento. O responsável pelo aborto, no caso, se a mulher quiser fazer o aborto e houver uma interpretação por parte do médico que esse aborto é o direito da mulher, porque foi aborto, porque é um aborto de uma gravidez que resultou de estupro, cabe à mulher e ao médico a decisão. Primeiro, ela querer fazer, e segundo, o médico está consciente de que a gravidez é do estupro. Então, não precisa boletim de ocorrência. Mulher que sofreu violência e engravidou devido à violência, não precisa da polícia. Sempre digo isso. Ela precisa de médico que vai atendê-la. Agora, nós sempre recomendamos que um boletim de ocorrência seja feito no caso de violência sexual e também no caso de a mulher procurar quando engravidou. Por quê? Porque daí a polícia fica sabendo e pode ir atrás do agressor.
Por exemplo, pode existir um agressor que está fazendo estupro continuadamente de várias mulheres. Já aconteceu. Eu lembro de uma história de uma delegada da mulher que me contando que, graças a um boletim de ocorrência, que foram observadas algumas características, como local, como a atitude do indivíduo, eles conseguiram identificar o agressor. E esse agressor tinha feito mais de 100 estupros em Curitiba. Então, é importante também fazer o boletim de ocorrência, mas desde que a mulher deseje. Porque nós temos que pensar também que tem várias situações em que a mulher não quer fazer o boletim de ocorrência. Por exemplo, já aconteceu de uma mulher ser violentada por um chefe de narcotráfico. E o marido dela trabalhava com ele. Como é que essa mulher ia fazer esse boletim de ocorrência? Então, tem várias situações que nós temos que pensar. Não é nada sistemático. Tem que, tem de. Não, não é assim. A mulher decide se ela vai fazer ou não. Então, o que tem que ficar bem entendido é que a gente tem que ter a presunção da veracidade no relato da mulher. Se a mulher procura um serviço de referência para vítimas de violência sexual, ela não precisa do boletim de ocorrência policial. Se ela estiver grávida, ela tem o direito de fazer o aborto legal nesse serviço de referência e não precisa do boletim de ocorrência policial. Correto. O boletim de ocorrência será só necessário naquela situação de processo criminal, como o professor Rosiris falou aí, para tentar identificar o agente agressor. Foi isso que eu entendi, né, professor? Correto. Correto, isso mesmo. Quer dizer, isso é fundamental, porque imaginemos uma mulher que mora numa cidade pequena ou num bairro X em que muitas pessoas se conhecem. Como é que ela vai fazer o boletim de ocorrência na delegacia se ela até conhece o delegado, conhece os profissionais, os policiais, se ela não quer contar para ninguém? Nós temos que entender que isso é foro íntimo da mulher. A gente orienta que seria interessante ela fazer, mas que ela só faz se ela realmente achar que é interessante para ela também. Professor Rosiris, como que eu devo proceder naquela situação em que a mulher vem ao serviço de referência, ela está grávida, ela quer fazer o boletim, ela quer fazer o aborto legal, porém ela está sozinha. O médico que será responsável por realizar o procedimento, ele sabe que ele tem que preencher uma série de documentos que o facilitem na realização do procedimento, do ponto de vista administrativo, digamos assim, o termo de consentimento livre, esclarecido. Se ela estiver sozinha, é necessário que o médico assistente solicite que algum familiar esteja presente junto a ela, porque se alguma coisa der errado, como é que ele vai explicar para a família que ele fez o procedimento e aconteceu alguma situação grave com a saúde dessa mulher? Eu fico preocupado com relação a isso. O que o senhor tem a dizer? Bom, Denis, em primeiro lugar, nós temos que identificar qual é a idade dessa mulher. Se ela tem até 14 anos de idade, é chamado de estupro de vulnerável. E tem-se que sempre informar o juizado de menores, enfim, autoridades públicas, porque é chamado de estupro de vulnerável. E não é só avisar a família, porque o agressor pode e não raramente está na própria família. Então, isso é muito importante. Nós temos que avisar as autoridades. Isso é obrigação do médico. Até 18 anos de idade, é importante também que tenha, e necessário, que tenha a assinatura de um responsável. Um responsável. Nós não podemos deixar tomar qualquer procedimento sem que exista um responsável. Pode ser mãe ou pai, enfim, alguém da família que seja o responsável. Para maiores de 18 anos, que eu acho que a tua pergunta se dirige muito mais para essa faixa etária, a pessoa pode assinar por si só. Claro, ela é maior de idade, ela tem autonomia para assinar qualquer documento, procedimento que ela queira fazer. Ela pode submeter uma cirurgia porque ela quer ou porque precisa, e ela assinou como responsável. Agora, eu concordo plenamente com você que é de bom alvitre que tenha uma pessoa, e sempre tem alguém que é uma amizade, uma pessoa que participe junto, que pode, inclusive, participar como testemunha, né, nos documentos, ela pode assinar como testemunha. Para isso, dá uma maior garantia para o profissional. Agora, Denis, eu acho que você pode adicionar alguma coisa, porque o professor Denis, ele sempre participou, e bastante positivamente, como professor de obstetrícia, e necessário se faz, ele sempre participou na avaliação das mulheres que solicitaram aborto no Hospital de Clínicas de gravidezes resultantes de estupro. Eu acho que aí você talvez tenha até mais experiência que eu
para informar melhor o que você pensa, que eu acho que isso é fundamental. Então, essas mulheres que nos procuram, elas passam por essa equipe multiprofissional. E nessa equipe multiprofissional, é relevante a participação de um psicólogo ou de uma psicóloga, entre os vários outros profissionais que atendem. Até porque esse profissional vai fazer também o acompanhamento pós-abortamento. Porque uma mulher que nos procura passa por toda a avaliação sistemática dessa equipe, é levada para o centro cirúrgico obstétrico e é realizado o abortamento, isso certamente gera uma situação de muita dificuldade emocional, com problemas de saúde mental para essas mulheres, tamanha a violência deste crime. E aí, a gente sempre participava com as mulheres, dizendo que seria interessante ter alguém da confiança delas, porque muitas vezes elas queriam esconder dos seus familiares a situação vexatória a que foram submetidas. E, na realidade, não deveriam pensar dessa forma, porque a família está ali para dar o respaldo e o suporte emocional necessário. Mas nem sempre isso acontecia, então essas mulheres acabavam vindo com alguém da sua confiança para a realização desse procedimento, que é um procedimento que impõe, né, um internamento, como dito, de forma muito acolhedora. Essa mulher é levada para um setor específico em que não existam parturientes, por exemplo, que estejam dando à luz. Então, ela terá que ter um recinto mais reservado, porque ela vai precisar receber a medicação intravaginal, que vai determinar um aumento da contratilidade uterina até que ocorra a expulsão. E, eventualmente, essa mulher submetida, caso necessário, a uma curetagem uterina evacuadora. Normalmente isso acontece. Para mulheres abaixo de 12 semanas, a aspiração manual intrauterina nos auxilia muito após a inserção do misoprostol, que é uma prostaglandina que vai fazer com que o útero se contraia e comece a iniciar a expulsão do produto conceptual. Feito isso, eliminado, sendo uma gestação com menos de 12 semanas, dificilmente ela vai precisar passar pela curetagem, porque a aspiração manual intrauterina é bastante eficaz para fazer toda uma limpeza uterina, digamos assim. Se a gravidez tiver mais do que 12 semanas, aí muito provavelmente ela pode ter a necessidade de fazer uma curetagem uterina evacuadora. E para isso, como disse, dentro de todo procedimento que é feito, ela assina um termo de consentimento livre e esclarecido, e como o professor Rosíris falou, tendo uma pessoa de sua confiança, essa pessoa também assina esse documento como testemunha, porque você receber uma pessoa, né, digamos, a hipótese muito remota, felizmente, de acontecer alguma coisa com essa mulher, e se ela não tiver ninguém a quem a gente possa conversar e que esteja ciente da situação de violência, ficaria muito complicado depois chamar familiares e explicar o que aconteceu, caso ela tenha alguma intercorrência. É uma hipótese remota, mas é uma hipótese que deve ser levada em consideração. E eu gostaria que o professor Rosíris me dissesse como que nós temos que abordar essa mulher depois do procedimento, professor. Como deve ser o acompanhamento evolutivo dessas mulheres? Denis, nós temos uma dificuldade muito grande, né, para o acompanhamento. Nós discutimos muito isso já, principalmente com o psicólogo Juarez, que é quem atende essas mulheres há muito tempo. Por que poucas mulheres voltam para seguimento? Nós sempre recomendamos, os médicos que atendem sempre recomendam, que a mulher retorne uma semana depois. Para quê? Ela vai ver os resultados dos exames, ela vai conversar com o médico infectologista, no nosso caso, no HC, mas nem todos os lugares têm médico infectologista, então vem conversar com o ginecologista. E, obviamente, se ela tiver qualquer problema depois do atendimento, ela deve ser informada que o hospital, o serviço de atendimento, está disponível para atendê-la sempre que ela precisar. Ela pode ter algum problema, algum efeito colateral de medicamento que ela queira apresentar uma queixa e ver o que pode ser feito. Então, na primeira semana, a gente tem um determinado número de mulheres que vêm, mas não são muitas. 30 dias diminui. E aos 6 meses, 3 meses e 6 meses, o número é ainda menor. O que acontece? O que nos diz o psicólogo é que muitas mulheres querem esquecer, até do hospital de clínica, quando ela for atendida, porque traz a lembrança da violência sexual. Então, isso seria até uma defesa dela, não querer ir até voltar ao hospital de clínicas. Outra possibilidade que ela procurou um psicólogo, uma psicóloga em algum lugar e foi atendida e está sendo atendida.
Mas tem a possibilidade também de ela estar muito mal emocionalmente. E ela procura guardar para si mesma todo o sofrimento que ela tem. E aí que é o erro também. É não voltar para segmento. Porque a psicologia, ela tem muita possibilidade para tratar dessas pessoas, para evitar que aconteça um transtorno de estresse pós-traumático, que pode acometer a mulher por toda a vida. Então, a psicologia tem meios para fazer prevenção. Porque o estresse pós-traumático vai existir sempre, não tem jeito. Mas evitar que isso se torne um problema crônico, aí entra a psicologia. Então, é fundamental também, seria fundamental que as mulheres voltassem para a consulta. Mas, infelizmente, elas não voltam. E é muito complicado a gente ir atrás dessas mulheres, ligar para elas, perguntar por que elas não vêm. Porque a gente sabe que é um atendimento que é sigiloso, estritamente sigiloso. E que uma tentativa do hospital de ir atrás dessas vítimas para pedir para elas retornarem pode resultar em problemas ainda maiores. Então, é complicado. É um problema ainda que não se consegue resolver, mas que a gente tem que discutir e ver, insistir com as mulheres quando são atendidas pela primeira vez, da importância do segmento e do retorno delas para fazer o atendimento, tanto médico quanto psicológico. Perfeito, professor. E principalmente porque elas estão também medicadas por um tempo mais prolongado para a prevenção de infecção pelo vírus HIV. Isso mesmo. Assim sendo, professor Rosíris, eu creio que nós estamos chegando aí a 40 minutos e 45 segundos dessa transmissão, e eu acredito que a gente deva ter respondido a vários questionamentos. Eu quero aqui reforçar a situação de termos aqui no Hospital de Clínicas toda uma equipe muito bem treinada para fazer a assistência a essas mulheres, e eu gostaria de manifestar aqui a importância da figura do professor Rosíris Pereira de Andrade como o idealizador e o criador desse tão importante serviço, aquelas mulheres que ficavam à própria sorte em tempos anteriores a essa assistência que nós temos aqui no Hospital de Clínicas. Então, eu gostaria, em nome do Departamento de Tocoginecologia da Universidade Federal do Paraná, e agradecendo o convite da SOGIPA, que nos abriu esse espaço para podermos conversar sobre esse delicado tema, né? E quero agradecer também ao professor Rosíris Andrade, a quem eu passo a palavra para fazer as considerações finais. Muito obrigado a vocês todos. Muito obrigado, Denis. Eu quero reforçar a informação de que nós conseguimos montar um time, uma equipe no Hospital de Clínicas, e graças a isso, esse time tem alguns já saíram, se aposentaram, foram substituídos, mas nunca parou. Tanto é que nós temos no próprio Hospital de Clínica esse curso anual para residentes, que nós gravamos, você gravou também uma aula, que era para fazer online durante a época da pandemia do Covid-19. Por quê? Para as pessoas não deixarem de fazer o curso. E quero ressaltar também que nós fizemos um livro. Esse livro, que ele existe online, se alguém tiver interesse é só entrar no meu site, que é rosirisandrade.com.br, e lá tem esse livro gratuitamente para os interessados, em que nós contamos toda a história do atendimento no Hospital de Clínicas e também todos os aspectos que aqui foram resumidamente discutidos, estão lá com aulas por especialistas. E também, Denis, eu tenho que lembrar o papel da FEBRASGO. A SOGIPA é uma federada da FEBRASGO. A FEBRASGO é a nacional, é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. E como nós temos essa Comissão Nacional Especializada de Violência Sexual e Interrupção Gestacional prevista em lei, da qual atualmente eu estou presidindo, conforme você já relatou, essa instituição e essa comissão, ela procura dar treinamento, capacitação aos médicos associados, que no Brasil são em torno de 16 ou 17 mil ginecologistas obstetras. E que em cada congresso que a FEBRASGO realiza, nós temos um espaço cada vez, ou melhor, atualmente, um bom número de horas, um bom número de cursos, de discussões, para ensinar, para debater como atender vítimas de violência sexual. Parabenizo a professora Cássia, atual presidente da SOGIPA, pela iniciativa, e nós, com esse podcast, com certeza nós chegaremos à informação a muitos ginecologistas obstetras, mas também a muitas pessoas que não são médicas e que precisam dessa informação. Muito obrigado, Denis, pela participação. Obrigado. Até a próxima. Podcast SOGIPA,
estudos de casos e novidades da ginecologia e obstetrícia clínica apresentados por profissionais da área.